A gente já está no pré-primário mesmo, né? E essa necessidade de estudo constante, né? Porque tem perguntas que a gente vai morrer sem conseguir responder mesmo, porque ainda nos faltam alguns sentidos, né? Mas o estudo é super importante, que realmente, se a gente, como você falou, né? O celular já está muito mais adiantado. Se a gente ainda não tem tempo de estudar, aí piorou. Mas realmente, assim, a gente tem que sempre vestir a camisa da humildade e saber que a gente está longe, tá bem longe, a gente está na terceira dimensão, a gente está longe de entender qualquer coisa ainda. Perfeito, Mônica, obrigado. Mércia, você tem um comentário mais aí? O que eu quero falar a respeito de Nosso Lar, Zé, é o seguinte, embora seja um livro recebido pelo Chico há tantos e tantos anos, é um livro com um avanço tão extraordinário que aquele livro já falava de telões, como se os computadores foram aparecer aqui há não tanto tempo, e o Nosso Lar já falava dessa comunicação via telões, uma coisa extraordinária para a época, embora, como você falou, já vai fazer quase 100 anos, mas ele mostrou ali um desenvolvimento que foi acontecer aqui no nosso plano, mas muito e muito, muito tempo depois. Né? Você lembra daquelas telas, daquelas conferências via telas, aparecia também umas telinhas que eu não sei se estou lembrando muito bem, mas um tablet, né, comunicação via tela, isso estava muito longe de acontecer aqui. Então, eu acho que ele ainda é muito inovador, você não acha, nesse sentido? O que eu quis colocar, Mércia, é exatamente isso, a disparidade de conhecimento tecnológico entre o momento em que esse livro foi publicado, na década de 40 do século passado, e a realidade que nós vivíamos no planeta até então, era brutal. Não tem a menor dúvida. Porém, hoje, em 2025, nós, observando o avanço tecnológico que a ciência humana produziu no plano físico, imagine o quanto colônias espirituais como o Nosso Lar também evoluíram nesses 80 e poucos anos. É isso que eu quis me referir. Então, quem desembarca, esperando encontrar lá algo parecido com o Nosso Lar, vai se surpreender, porque vai estar muito diferente daquilo que imaginou. E ao mesmo tempo, concomitantemente, se chega alguém dos anos 40 do século passado e vem numa viagem do tempo para o século 21, como estamos agora em 2026, dependendo de onde ela desembarcar, ela vai ficar abismada com a evolução e com o progresso, ou vai se sentir em casa porque não mudou nada. Por exemplo, pega essa mesma figura, esse mesmo espírito, e coloca ele no pior lugar do Sudão ou da Etiópia, ou aqui no Nordeste do Brasil. O que mudou lá em 2026? Nada. Esse descompasso brutal, que a Mércia colocou muito bem, e a Cris também, entre o acesso às riquezas, aos desenvolvimentos tecnológicos, é restrito a uma pequena parcela da população humana. 2/3 da população humana vivem em ambientes ainda muito próximos das condições em que vivíamos aqui em São Paulo, capital, há 40, 50 anos, sem saneamento básico, mesmo aqui na capital, com habitações absolutamente inadequadas, insalubres, sem recursos básicos de educação, de saúde,
Então, essa disparidade que existe hoje no planeta Terra, existe também no plano extrafísico. Então, não é nada difícil para quem desencarna hoje, nessa noite, 10 de fevereiro, 21 horas, e vai se encontrar do outro lado num lugar tão terrível como as quebradas aqui da Grota, ou da Favela do Gelo, ou lugares até piores. Porque coexistem esses lugares, essa infinidade de ambientes geográficos, estruturais, como acontece no plano material. A maior parte de nós está aqui na Zona Sul, estamos aqui do lado do Morumbi, que é supostamente um dos bairros mais modernos e mais chiques de São Paulo, e encravado no Morumbi tem ali a favela de Paraisópolis. E nos arredores, mais uma dezena ou mais de outras, piores ainda que Paraisópolis. E aí? Que mundo é esse? Que país é esse? Como dizia Cazuza. Essa disparidade ocorre em todas as partes do mundo. A gente vai encontrar cracolândias nas maiores cidades norte-americanas, só que lá não é crack, é fentanil. Um monte de gente dormindo em barracas imundas ou dentro de carros. A gente vai encontrar na Europa milhares de refugiados dormindo em praças públicas, embaixo de viadutos, em condições tão ou mais terríveis que aquelas que a gente vê aqui no primeiro mundo, sem considerar o resto. Essa disparidade é importante que a gente tenha em mente, porque os nossos pensamentos, as nossas emoções e o perfil médio que essas energias que projetamos se materializam no nosso plano espiritual, é que vão nos sintonizar e nos identificar quando desencarnarmos. Esse é o ponto que a gente tem que estar atento. Não ficarmos nos prendendo a ilusões de que, pelo fato de estarmos estudando espiritualidade, de lermos muitos livros, de praticarmos ações meritórias, de caridade e tal, isso nos coloca numa condição privilegiada. Não! Não é bem assim que o trem funciona. A gente tem que ser realista, olhar para dentro de si mesmo e se enxergar na real como é a sua sombra. Porque esse é o parâmetro principal, não a nossa luz, aquela que brilha que os outros veem, mas as nossas sombras, os nossos pensamentos e sentimentos mais profundos, mais recônditos, que a gente não expressa e muitas vezes não queremos reconhecer nem para nós mesmos, mas que tem um peso energético muito significativo e que certamente vai ser o GPS que vai nos conduzir para o ambiente no plano extrafísico com o qual nos sintonizamos. Esse é o alerta que ele faz aqui. Principalmente, não nos deixarmos enganar pela nossa vaidade, pelo nosso ego, por nos acharmos melhores do que somos. E nem melhores que ninguém. Por não guardarmos sentimentos de mágoa, de ressentimento, de raiva, de ciúme, de inveja. Porque isso nos identifica energeticamente com o ambiente no qual nos situamos. Esse é o ponto crucial que ele coloca aqui.
Quanto ao desenvolvimento desigual entre intelecto e moral, isso vem sendo discutido e debatido desde sempre. Há um descompasso imenso entre o avanço da intelectualidade humana e da moralidade humana. E está tudo certo, é assim mesmo. Isso foi claramente explicitado em todas as profecias de Daniel, de Isaías, de João na ilha de Patmos, pelo próprio Jesus de Nazaré, nas palavras transcritas por Lucas e por Mateus. É isso aí, gente. Nós fazemos parte de um contingente aí de, sei lá, 20, 30 bilhões de espíritos que são alunos dessa escola que chamamos de Terra, e um pequeno percentual já conseguiu um aproveitamento bastante razoável que os qualifica para partirem para uma próxima etapa evolutiva, para um novo nível de aprendizado. A grande maioria ainda não chegou lá. E está tudo bem, é assim mesmo. É só olhar os nossos resultados acadêmicos. Quantos se prestam a fazer um exame vestibular? E quantos efetivamente conseguem uma vaga, principalmente naquelas universidades ou faculdades mais concorridas? Por quê? Porque a grande maioria não se preparou adequadamente para enfrentar esse desafio, ou não o levou suficientemente a sério, ou não teve resiliência para continuar tentando até conseguir. E há outros tantos que conseguem por meios escusos, por terem recursos financeiros. Mas esses, no caso específico da evolução moral, não fazem parte dos que efetivamente serão aprovados. É bem por aí. E é necessário que, nesse momento em que estamos aqui, todos nós presentes, entendamos que há determinadas energias emanadas por indivíduos e por coletividades que necessariamente precisam se exacerbar até o limite. Ou, usando as palavras evangélicas, a iniquidade proliferará de tal forma que o coração e o amor de muitos esfriará. É parte do processo, é parte da prova, é parte do teste pelo qual estamos passando. E não é para todos, é para poucos. As portas estão abertas para quem quiser entrar. Tanto a porta estreita, que é aquela que exige transformação interior e, consequentemente, o desenvolvimento da moralidade, da ética e o aprendizado do amor, quanto as portas largas e super iluminadas, com LEDs coloridos, com sons maravilhosos, e com todas as facilidades e benesses que o mundo oferece. Qual a escolha que a grande maioria está fazendo hoje, do nosso ponto de vista? Pergunte-se cada um para si mesmo. E qual a escolha que cada um está fazendo por si mesmo? Também é para responder para si mesmo. Fala, Mônica, tua vez. Então, 2 pontos que eu queria falar. Hoje, por exemplo, eu estava ouvindo uma live, aí estava se falando muito sobre a Índia, né? Aí, quando a gente fala de evolução, né, a gente olha para. Vamos olhar só para a Índia, né? Lá, a gente tem pessoas, né, os saibabas lá, que eles são capazes de transcender, então eles
eles são capazes de levitar, eles são capazes de materializar, eles são capazes de conversar por telepatia, já entenderam uma série de mecanismos, né? Mas você olha para os irmãos que estão do lado, ainda estão vivendo na miséria, numa situação, assim, né, subhumana, vamos falar assim, né? Então, assim, é muito incoerente mesmo, quando a gente fala de avanço, que a gente vê na mesma região pessoas tão iluminadas e pessoas vivendo ainda, né, em situações precárias e situações desumanas, é difícil de entender. E alguém aqui falou assim, por que que a gente evolui tanto nos 50 anos, nos últimos 50 anos, deve ter um propósito da gente ter evoluído tecnologicamente nesses últimos 50 anos. Eu acredito, para quem não me conhece, eu acredito em extraterrestres, né? Tenho contato com eles, e eu acho que nessa transição planetária que a gente está, de provas e expiações, a gente vai ter logo, logo um contato mais direto, mais visível. Então, assim, para que não houvesse tanto choque com essa questão de tecnologia, eu acho que a gente evoluiu tecnologicamente esses 50 anos, foi foguete, né? Mas, realmente, assim, o que falta é o moral, né? Porque o que adianta a gente ter evoluído tecnologicamente se a gente olha para a Índia, olha para o Nordeste, olha para a favela do Morumbi, e aí a gente vê as pessoas ainda morrendo de problemas de saúde, de fome, enfim. Aí é difícil, né? É isso que a gente espera, que realmente a gente faça uma transição logo, né? Que a maioria opte realmente pelo bem, né? E que a gente consiga dar uma equalizada nisso, porque tá bem difícil, né? A gente está acabando com o planeta, né? Acabando com os seres humanos, os nossos irmãos mesmos, né? Nós mesmos, né? Então, por isso que eu falo assim, é difícil, né? É difícil. Se a gente começa a pensar muito, a gente entra até em depressão e tristeza, porque a gente só consegue fazer por nós mesmos, né? E pelos mais próximos, né? Mas é difícil, é difícil. Legal, Mônica. Deixa eu começar a comentar do final para o começo. Primeiro, o que você falou é absolutamente verdadeiro e necessário que a gente tenha em mente. Nós não estamos aqui para salvar nem consertar ninguém, além de eu. Ponto. Não tenhamos essa pretensão, porque isso é orgulho e vaidade, achar que vamos consertar quem quer que seja. Filhos, pais, irmãos, amigos, moradores em condição de rua, o que for. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, sinto decepcioná-la, mas não será nem tão rápido e nem tão indolor como você gostaria. Ainda vai durar um bom tempo esse processo e vai ter muito perrengue pela frente. Não tem a menor dúvida. E não vai ser a maioria que vai pegar o caminho da moralidade, do bem e do amor. Não tem como ser assim. É antinatural. Terceiro, quanto à presença de seres de outras comunidades planetárias entre nós, que já estão há muito tempo, né? Quer dizer, eles fazem parte da nossa história desde quando o genoma humano foi começado a ser processado. Muito antes dos homens de Neandertal, esses seres já transitavam por aqui fazendo experiências genéticas que trouxeram-nos até o momento presente. Na atualidade, já desde o século passado, em especial depois das duas grandes guerras, eles estão atuando com muita intensidade no plano político, militar e tecnológico do planeta. Isso é notório. Já tem provas mais do que evidentes disso. E não são todos bonzinhos, não. Tem uns bichinhos ruins, muito pior do que os piores que a gente consegue imaginar.
que fazem os nossos dragõezinhos aqui, de certa forma, ficar no chinelo deles. Está tudo atuando em conjunto. Cada um quer tirar uma lasquinha do seu. Cada um está tomando um partido. Tem aqueles que negociam com dois lados simultaneamente, fornecendo tecnologia, engenharia reversa, em troca de determinados benefícios, em troca de facilidade para obter determinados recursos ou seres humanos para os seus estudos. Tudo isso está no contexto do pacote. Agora, e aí são as fofocas que vêm do outro lado. A Federação Galáctica e a Confederação Galáctica, tá, que são representantes dos espíritos mais evoluídos que se aproximam nesse momento de transição planetária, não só do nosso planetinha, porque a gente é nós somos o piolho do cocô da pulga no contexto do universo. Então, o que está acontecendo aqui é uma coisinha insignificante perante o conjunto, mas nada passa despercebido dessas inteligências que representam o Criador do universo. Eles cuidam de cada folhinha de grama, de cada serzinho insignificante, inclusive nós outros, humanos. E eles têm a sua atuação limitada a um programa que nós desconhecemos, mas que temos uma vaga ideia com aquilo que nos foi ensinado como sendo livre-arbítrio. Cada um de nós aqui, dos 22 que estamos presentes aqui, temos possibilidades de escolher o que quisermos. Olha, esse ano é um ano eleitoral, uma excelente oportunidade aí para quem quiser buscar uma boquinha, de repente se arrumar. É só se envolver aí com o pessoal desse ou daquele grupo, né, se disponibilizar a fazer o que eles colocarem para a gente, e estamos muito bem. Tem várias correntes que nos permitem obter bens materiais, privilégios, recursos, muito além daqueles que o trabalho digno e honesto nos proporciona. É só querer. E muitos querem. Muitos querem. Principalmente, lamentavelmente, entre os mais jovens. Mas tudo bem, são espíritos que também vieram nesse momento porque precisavam ou precisam passar por esses estágios de aprendizado ou por essas provas. A mente humana, tal como hoje nós a conhecemos, com todo o avanço da tecnologia, em especial dos equipamentos de diagnóstico de imagem, que tem permitido a gente acessar o funcionamento de um cérebro humano de uma maneira como nunca antes foi vista, e com isso permitir aos neurocientistas de todas as áreas entenderem um pouquinho melhor esse universo fantástico, maravilhoso, que é o nosso cérebro, eles estão começando a arranhar a superfície da central de comando dos nossos organismos biológicos, que são, por sua vez, universos iguais àqueles que os James Webb da vida estão nos mostrando as fotos. Nós somos um universo em miniatura. Esses 40 trilhões de células altamente especializadas que compõem esse organismo biológico que a gente está usando aqui agora, gerenciadas por essa central de comando absolutamente fantástica, que é o nosso cérebro, são apenas uma manifestação grosseira, muito, muito, muito grosseira,
do que está no outro lado, no plano transcendente, da nossa consciência, que é quem efetivamente comanda isso tudo. E dos nossos corpos espirituais, principalmente os mais elevados. Esse cérebro físico, ele foi desenvolvido ao longo de quase 300 mil anos para atingir o estado de arte que ele está hoje. Só que as modificações, a plasticidade que agora vem sendo descobertas, elas não acompanham a velocidade do desenvolvimento da tecnologia. Por isso, uma grande parte da humanidade, ao ser exposta a essa vertiginosa velocidade que a comunicação, as redes sociais, os meios tecnológicos nos colocam, não conseguem acompanhar. E a gente está vendo isso acontecer em estudos sérios que estão sendo levados a efeito no mundo inteiro. Os mais jovens, pela primeira vez, demonstrando ter menos conhecimento e inteligência do que seus pais. É a primeira vez na história que isso foi detectado. E esse estudo é feito há mais de 300 anos em vários países do mundo. A dificuldade cognitiva, a imensa incapacidade de cognição que a maior parte das pessoas hoje tem, mesmo entre os letrados e intelectualmente mais desenvolvidos, formados, graduados, pós-graduados, doutorados, mas que têm dificuldade de compreender um texto de 2 páginas. Tem dificuldade sequer de identificar os próprios sentimentos, as suas próprias emoções. A enxurrada de transformações que a ciência trouxe no catálogo internacional de doenças nos últimos 10, 15 anos em especial, e que catalogou, classificou padrões, estereótipos de comportamento, como nunca antes foi feito, em especial de doenças no âmbito mental, mas que não explicou nada, não ajudou nada. Pelo contrário, a decepção de muitos cientistas que acharam, até 10, 15 anos atrás, que a serotonina sintética seria a cura da depressão e tantas outras coisas similares. E hoje a gente vê que isso tudo não se converte em realidade, porque continuamos a ser vistos, do ponto de vista estritamente físico, como um conjunto de órgãos, e não como um ser extremamente complexo, holístico, que, inclusive, tem um lado espiritual, que é o predominante, pré-existente e que vai sobreviver a esse corpo. Poucos são os cientistas de qualquer área que abordam o ser humano com essa visão hoje. Dentro desse princípio, e voltando aqui para a gente concluir, temos mais 14 minutos ainda, o objetivo desse primeiro capítulo, o espírito da ciência e a ciência do espírito, é o que nós devemos nos concentrar. Entendermos que nós não somos espíritas, nós somos espíritos. E refletirmos, meditarmos diariamente sobre o quanto isso é importante. Procurarmos nos perguntar centenas, milhares de vezes, se preciso for, quem sou eu? O que eu sou? E não vai ter uma resposta, nem 2, nem 10. Mas cada vez que a gente se faz essa pergunta, a gente começa a entender um pouquinho mais a respeito de nós mesmos. E quanto melhor nos prepararmos através desse autoconhecimento, mais fácil e menos dolorosa
será a nossa estada aqui nos anos vindouros, no tempo de vida que nos resta no plano material, porque vamos passar a interpretar os acontecimentos, as tragédias, as catástrofes, as ações humanas, as pessoas ao nosso redor, com respeito, com amor, entendendo que cada um está no seu caminho e no seu tempo, mesmo que sejam totalmente divergentes do nosso, e que temos que conviver em paz, primeiro conosco mesmos, amorosamente nos aceitando como somos, com humildade de reconhecermos as nossas limitações, e a partir daí, desse respeito interior, nós conseguimos respeitar cada ser da natureza, desde um verme, uma pequena ave, um animal, até um ser humano, até um espírito, até um ser de outras galáxias, igualmente, sem nos diminuirmos, nem nos elevarmos, igualmente. Isso vai nos permitir uma transição mais suave e, eventualmente, uma recepção mais agradável e calorosa quando tivermos que passar para o outro lado. É o que eu acredito, é o que dizem as fofocas que chegam até mim ao longo desses últimos 40 anos, lendo, estudando, observando e aprendendo. Isso tudo é verdade? Não tenho a menor condição de afirmar. É o que eu acredito, mas se é verdade, só vou saber depois. E se alguém aqui acha que sabe qual é a verdade, eu convido a se retirar do grupo, porque não precisa mais estar aqui conosco. Já transcendeu esse fato. Nenhum de nós sabe. Nem Chico sabia, nem Emmanuel, nem Jesus sabe tudo. Ele deixou isso bem claro. Tem determinadas coisas que ninguém sabe, só o Pai, só o Criador do universo. Agora, a gente pode dar ouvidos a muitas das fofocas que nos chegam e tirarmos as nossas próprias conclusões. A gente pode ouvir muito, por exemplo, um Daniel Lopes, um Jean Valellan, uma Mônica de Medeiros, um Haroldo Dutra Dias, um Divaldo, um Chico Xavier, quem nós quisermos. O Edir Macedo, o pastor Valdomiro, o Marcola, lá, que é o líder do PCC, o presidente do partido tal, o senador fulano de tal. A gente pode ouvir e aceitar as opiniões de quem a gente quiser. Agora, o que serve para mim, nesse momento da minha existência? Qual é o melhor que eu posso fazer por mim e por aqueles que me rodeiam? O que eu estou disposto a fazer verdadeiramente por mim, em termos de transformação, de mudança de comportamentos, de hábitos, de pensamentos e de sentimentos em meu próprio benefício? Em que medida eu me comprometo com o que é melhor para mim? E aí eu lembro daquela frase, para encerrar aqui, que é talvez uma das mais impressionantes que me marcaram durante toda a vida. Ela é atribuída a um profeta do passado. Se eu não for por mim, quem o será? Se eu for só por mim, quem eu serei? E se não for agora, quando? Com isso eu encerro.
que eu tinha para dizer. E abro para vocês concluírem e encerrarem o nosso papo de hoje. Alguém mais quer fazer algum comentário? Fala, Vanessa. Oi, boa noite, pessoal. Zé, eu fiquei pensando. Bom, depois que você falou essas coisas, deu um nó aqui na minha cabeça, mas eu fiquei pensando numa coisa um pouco mais simples. Sem querer levantar alguma bandeira ou alguma polêmica, quando a Mônica falou, e eu acho que todo mundo, com toda certeza, além daquelas pessoas que veem ou não internet ou televisão, não importa, sabem, né, essa história aí do cachorrinho, enfim, e tantas outras que a gente vê. Mas me ocorreu o seguinte, o que a gente estava até falando sobre a moralidade, né? Me ocorreu a questão do amor, né? Porque aí você para e pensa assim, né? Como é que você entende, como é que você lida com uma situação dessa e tantas outras, né? De pessoas que sofrem, enfim, de pessoas que são assassinadas e todas essas situações que para a gente é tão difícil lidar. Existe, pelo menos na grande maioria, né? Aí tem as exceções, mas tem alguém é amado, né? Existe uma mãe que tem o seu filho lá preso, que cometeu um crime, que matou uma, duas, sei lá quantas pessoas, e que ainda assim, muitas vezes, né? De novo, com exceções, mas que ama, que tem esse amor. E aí que eu não tô falando que mãe ama mais que pai, né? Eu tô citando a mãe que a gente tem essa figura materna, né? Será que isso não tá aí um grande aprendizado que a gente tem que ter, né? Porque quando você para pensar nisso, você fala assim, como é que eu, como mãe, iria tratar uma situação dessa, né? É lógico que eu não vou ser a favor desse ato do meu filho, mas eu não vou deixar de amar, né? Eu vou amar esse filho. Aí eu fiquei pensando assim, de uma forma muito singela e quase ignorante, talvez tenha sido isso que Jesus tentou ensinar, né? Não importa, né? Esse olhar, esse sentimento que chega a ser tão genuíno, né? De uma mãe que por pior que seja ali o filho, por pior a situação, ela sofre às vezes até mais do que ele porque ela ama, né? Mesmo com tudo. Então eu fiquei pensando assim de uma forma bem singela mesmo, que acho que esse amor talvez a gente consiga, pelo amor, né, e com amor, talvez chegar lá nesse estágio aí que a gente precisa, né? É isso que eu queria dizer. É o único caminho, Vanessa. Você colocou com clareza isso. Não importa o que nós tenhamos, a reação nossa diante de qualquer barbárie que a gente visualize, nós não temos a capacidade de julgar. É claro que a gente não vai aprovar, e muito menos compactuar com aquilo que não é correto, sem dúvida nenhuma. Mas também temos que levar em conta o que você falou, essa criatura, por mais odiosa que ela seja, Hitler também teve mãe, Gengis Khan também teve mãe, o Idi Amin Dada também teve mãe, o Donald Trump tem mamãe, o Lula tem mamãe, o Eduardo Bolsonaro tem mamãe. Não importa em que espectro da humanidade a gente aponte como exemplos negativos, todas essas pessoas também têm aqueles que as amam. E elas estão no caminho, elas estão na jornada do aprendizado delas. Aquele que hoje comete atrocidades absurdas, daqui a 100, 1000 anos, não importa, vai estar se esforçando para aprender a amar e para ensinar a amar com o seu exemplo de vida. Esse é o aprendizado que nós temos, a evolução infinita, através de sucessivas encarnações, ainda que tenhamos que ser exilados
no mundo primitivo, como muitos foram no passado. E quanto a esse episódio, só para não deixar passar em branco, tá? Não se trata de um cão. Se trata de uma manipulação da mídia, aproveitando sentimentos populares para produzir centenas de horas de material jornalístico que atraem as pessoas, que ficam ali navegando na internet, que se mobilizam e vão fazer passeatas na Paulista e na Faria Lima, levando seus bichinhos, todos cheios de adereços humanizados. E depois terminou, oi, aí, vamos comer o churrasco, né? Ou vamos comer um hambúrguer. E se vê um cachorro sarnento com um morador em condição de rua no meio do caminho, é capaz de chutar. Não, meu cachorrinho não pode nem chegar perto, vai pegar pulga. Pura hipocrisia, gente. Vou parar. A maldade em si, ela existe, é óbvio. E ela foi flagrada de alguma maneira e incomodou algumas pessoas que conviviam com aquele animal, que tinham repercussão e que provocaram essa celeuma toda. Quantos cães, gatos, saruês, macaquinhos, passarinhos não são sacrificados ou maltratados todos os dias em qualquer lugar e passam batido? E muitas dessas pessoas que maltratam, quando entram nessa vibe, eu sou protetor dos animais. Ah, é? Você já foi num frigorífico para ver como é o abate de um boi, de uma vaca, de um suíno, de um porco, de uma porca? Você já foi numa granja para ver como as galinhas são tratadas para produzir ovos e depois são descartadas e vendidas como frango? Você já assistiu a algum filme, porque é claro que você não vai participar de pesca profissional, para ver como é feita a pesca de alto mar? Então, não se diga protetor dos animais, se você consome carne animal. Diga que você respeita os animais, na medida da sua possibilidade. Mas não estenda bandeirinhas, nem use crachá. Seja consciente, não seja hipócrita. Era isso que eu tinha a dizer a respeito desse assunto. Porque eu vi muita hipocrisia. Demais. Que me enojou, inclusive de pessoas próximas. Bom, gente, estamos encerrando aqui nosso encontro de hoje. Mais uma vez eu peço desculpas àqueles que vão assistir a aula depois. Tivemos várias interrupções de energia elétrica aqui, então não foi possível salvar o vídeo de tudo. Mas agradecemos de coração a presença de todos. Semana que vem a gente vai falar sobre onde está a alma da medicina, né? Hoje a gente fez bastante digressões aqui, mas acredito eu que tenham sido produtivas. E quem quiser fazer qualquer comentário, qualquer crítica, tirar qualquer dúvida, gente, vamos usar o grupo para isso. Não para mandar emoji de bom dia, aquele monte de palhaçada. Vamos usar o grupo para coisas sérias, pertinentes, que tenham a ver com os nossos estudos aqui, porque é em benefício de nós mesmos. Tá? E vamos encerrar pedindo à nossa querida Mãe Maria, que sempre nos ampara, nos protege, nos intui, para que vele por nós, para que nos ajude nessas transformações tão necessárias no nosso interior. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Beijo no coração de todos. Graças a Deus. Boa semana. Gratidão. Boa noite a todos. Beijos. Boa noite, obrigada. Boa noite.